Mariana Bossan é resendense, de criação cristã, devotou-se por um período à carreira missionária. Foi presidente da Juventude Socialista Brasileira de Resende e secretária da mesma pelo Estado. Mariana é formada em comunicação social, mas atua na educação há mais de 10 anos. Foi candidata a vereadora em 2020 em um projeto de mandato coletivo e hoje é pré-candidata a deputada estadual pelo PSB. Os direitos humanos, eles não são só de esquerda, isso é um erro que vem sendo divulgado dessa maneira, né? E como se a defesa dos direitos humanos fosse uma coisa negativa, o que não é. Direitos humanos, a gente trata a respeito das questões básicas de dignidade para qualquer cidadão. Então, essa é uma bandeira de qualquer pessoa que tenha o entendimento de que todas as pessoas dentro da nossa sociedade têm o direito a pertencerem, a existirem, né? Então, isso jamais pode ser, de forma alguma, atacado, até mesmo porque os direitos humanos são um dos princípios básicos da nossa Constituição, que estabelece as diretrizes do nosso país. Não existe como a gente discordar de que direitos humanos para todo mundo. O que eu acho interessante, que vocês colocaram a questão da segurança pública, é que justamente as instâncias de investigação precisam de investimento para que lá na frente, na ponta, aquele funcionário da segurança pública possa agir especificamente num apontamento de algo que já foi investigado. De algo que já, né, essa abordagem da polícia não pode ser aleatória, ela não pode ter cor, ela não pode ter gênero, ela não pode ter CEP. Isso não se dá por causa de uma questão de um histórico dentro das instituições de segurança pública e um histórico da nossa sociedade, que precisa ser trabalhado tanto na relação com as leis, quanto na relação da conscientização e da instrução desses funcionários, desses servidores que estão ali na ponta. Porque a questão da segurança pública ela não vai interferir somente naqueles que são abordados. Os nossos servidores de segurança pública passam por situações que eles colocam as vidas deles em risco todos os dias. Então, eles precisam ser mais bem remunerados, melhores treinados e precisam passar, a gente precisa, como sociedade, repensar as nossas leis em relação a diversos assuntos para que a segurança pública seja foco justamente em tornar a sociedade mais segura para todos e não gerar uma perseguição a um grupo ou uma classe específica. Eu quero dizer que essa é uma das minhas bandeiras mais importantes, que é a defesa dos direitos das mulheres contra a violência, por igualdade, por melhor colocação no mercado de trabalho, direito a domínio sobre o seu próprio corpo, direitos às suas escolhas, que as mulheres possam ser emancipadas e empoderadas na nossa sociedade, alcancem espaços políticos, alcancem espaços de liderança, isso é muito importante. A gente precisa colocar a nossa voz e a nossa face nesses locais de liderança, para que possam se compreender que existem outras maneiras de conseguir administrar, gerir, dialogar. E a mulher sempre teve nessa posição de estar fora das instâncias de decisão e numa posição subalterna, submissa, né? Nós também precisamos tratar dessas questões dentro dos ambientes de educação. Qual a minha posição a respeito das DEANs? As DEANs são as delegacias especializadas, né, de atendimento à mulher, são fundamentais. A equipe que está dentro de uma delegacia trata isso de acordo com uma certa visão própria. Quando você tem uma DEAN, você tem uma delegacia que ela foi especialmente estabelecida para receber esses tipos de denúncia. Então, a equipe que está ali foi capacitada em relação a isso. É uma equipe que ela é interdisciplinar, e tem como indicar da melhor maneira o acolhimento e a destinação desses casos. Por exemplo, uma das bandeiras da minha candidatura é a criação da DEAN da região das Agulhas Negras. Itatiaia, Resende, Porto Real e Coatis não tem individualmente, cada uma dessas cidades, o contingente populacional para nós termos uma DEAN em algum desses municípios.
Porém, no ano passado, nós conseguimos, através, né, você sabe que você faz parte do movimento feminista, dos movimentos feministas aqui da região, junto comigo, que eu também participo, nós conseguimos, através de pressão, de conversar com pessoas e de, né, chegar junto, uma autorização para que seja criada uma DEAN, levando em consideração a região das Agulhas Negras. Então, unindo o contingente populacional dessas 4 cidades, nós teríamos a condição de ter uma DEAN aqui na nossa região. Isso seria de extrema importância para a gente. Essa questão da população LGBTQIA+, é algo, não é recente na nossa história, mas é recente a forma como nós estamos abordando os diversos gêneros pertencentes a essa nomenclatura, né? Antigamente a gente tinha algumas letrinhas, e essas letrinhas foram crescendo e tal. Acho que o mais importante de tudo isso é o respeito. Então, a gente precisa ter uma cultura de serviço público que respeite quem chega para ser atendido, independente de quem seja. Então, não importa, não deveria importar. Cor de pele, cor de cabelo, a roupa como a pessoa se veste, se ela fala de jeito X, Y, acessórios, qualquer coisa. Então, cheguei num serviço público, eu preciso ser atendida porque eu sou um cidadão, como qualquer outro. Eu tenho direito a poder acessar os serviços públicos, independente disso. A gente precisa que isso seja uma prioridade do poder público, a capacitação dos servidores para atendimento. Por quê? Em algumas questões vai interferir, como, por exemplo, os serviços de saúde. Se uma pessoa trans chega para ser atendida num serviço de saúde, a sua biologia vai pedir que ela tenha algumas especificidades a respeito da forma como ela vai ser tratada. Até mesmo se ela está fazendo ou não ingestão de complementos hormonais, né, etc. e tal, se ela vai precisar ser vista por um médico da especialidade X ou da especialidade Y, mas independente disso, ela tem que ser tratada como um indivíduo de direito. Então, eu acredito que as campanhas de conscientização, a fiscalização por parte do legislativo, em cima das secretarias e dos atendimentos do serviço executivo, é extremamente necessário para que sejam feitas denúncias e continuarmos frisando, né, esse embate tão grande que a gente vem tendo em relação à questão da educação. Porque quando a gente trata desse assunto dentro da sala de aula, nós não estamos colocando de forma alguma que as crianças, os adolescentes, os adultos devam ser isso ou ser aquilo. Nós só queremos dizer que a forma como você deve ser acolhida e você precisa ter respeito com qualquer forma que as pessoas se identificarem. Então, a palavra principal é respeito. Essa questão é uma questão que ela vem derivada do nosso processo de colonização, né? Demarcação de terras indígenas não deveria ser uma coisa nem que a gente deveria questionar, porque a terra simplesmente é deles, né? E a gente precisa, sim, estabelecer as demarcações de terra, lutar pelas demarcações de terra, não só pela sua demarcação, mas a gente precisa lutar também para que as terras que já estão demarcadas não sofram ataques como vem acontecendo. Então, assim, existem estudos, existem diversas análises que mostram que a demarcação dessas terras, elas são positivas para o desenvolvimento, inclusive, do meio ambiente nas regiões onde elas estão. Elas são necessárias para a preservação de fauna, de flora, de bacias hidrográficas. Elas são necessárias para a subsistência daquele povo de acordo com as suas culturas. A questão quilombola, ela tem uma raiz na questão da escravidão. Uma população que seus ancestrais foram retirados das suas pátrias, misturados com outras culturas, e há muito o apagamento dessa história. Nós temos a invisibilidade da história desses indivíduos. Então, por exemplo, eu, branca, sei de onde vem minha família, porque eu tenho um registro disso. Mas
pessoas negras têm dificuldade de conseguir entender de que país da África vieram os seus ancestrais, porque isso tudo foi feito à revelia, sem registros, não houve intenção de fazer isso, porque não eram tratados como seres humanos, como indivíduos, e fora isso, foram vetadas durante muitas gerações o acesso à educação a essas pessoas, de forma que eles não tinham condição de fazer esses registros. Então, a cultura quilombola, ela foi uma cultura de resgate, uma cultura de que, depois do processo de libertação dos escravos, né, uma pseudo-libertação, houve a reunião de grupos que se identificavam e passaram a cultivar uma nova cultura, que é a cultura quilombola. Esses espaços são de extrema importância, tanto para esse resgate histórico, né, que a gente está falando, quanto para uma questão de justiça social em relação à escravidão, que a gente não vê acontecendo da forma correta no Brasil. Então, você não tem nenhuma segurança social, você não tem acesso à educação durante gerações e gerações para esses indivíduos, não há condição de colocação no mercado de trabalho, e isso se reflete até hoje nas gerações atuais. Então, a questão das cotas, por exemplo, para esses indivíduos é extremamente importante. Nós precisamos lutar para conseguir verbas, para evitar o corte de verbas, para fortalecer as fundações e para a colocação de pessoas que realmente tenham dedicação a essas causas nessas fundações que trabalham com isso, né? Porque nós temos as fundações, mas nós vemos hoje um aparelhamento que faz com que essas verbas sejam desviadas, com que as necessidades dessa população não sejam realmente atendidas, porque é simplesmente uma nomeação para ocupar um cargo e justamente embarrear, evitar. E isso, como deputado, o que a gente pode fazer? Fiscalizar, ir lá e se aproximar dessas comunidades, ver o que tem sido feito de fato nesses municípios, nesses locais, e pressionar para que as políticas públicas sejam cumpridas de acordo com as leis. É isso. Um pouquinho complexo, mas vamos lá. Eu acredito que a legalização total da maconha deveria ser um projeto do Brasil, porque nós temos uma questão da indústria da cannabis que vem sendo desenvolvida em outros países, que tem trazido desenvolvimento econômico e muitas possibilidades de negócios. Além de, através dessa legalização, nós tornarmos essa uma questão de taxação sobre um produto, tornamos isso uma questão de saúde pública, no caso daqueles que desenvolvem problemas de dependência, como acontece, por exemplo, com o álcool e o cigarro, que são drogas legalizadas. E nós deixamos de ter ela como uma questão de segurança pública. E aí, quando eu falo de maconha, não estou falando somente do uso dela para a questão de medicamento ou de uso do entorpecente. A maconha, gente, ela pode ser utilizada, por exemplo, as fibras da maconha podem ser utilizadas para confecção de tecidos, elas podem ser utilizadas como métodos de construção, bioconstrução, e as pesquisas a respeito disso são importantes. Então, a gente precisa ter apoio para que as universidades públicas, e aí a gente tentando tratar um pouquinho disso, né? A maconha foi liberada para X, mas não foi liberada para Y. Então, nós precisamos que, já que ela foi liberada para certos fins e não para outros, vamos focar nesses fins? De que maneira? O governo vai precisar se envolver. Então, é necessário que seja feita pesquisas e produção pelas instituições públicas. Nós temos uma questão aqui no nosso país que é a federalização dessa lei. A lei de drogas, ela é uma lei federal e na nossa legislação, a nossa Constituição estabelece que as leis federais, elas valem para todos os estados. Se a liberação ou não de uma droga não é federal, eu não posso fazer uma liberação de uso dentro de um estado e não de outros. Então, nós precisamos verificar de que maneira a gente consegue, dentro da legislação do estado do Rio de Janeiro, garantir que esse desenvolvimento da pesquisa com a maconha possa ocorrer, para que a gente não perca e para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da nossa população como um todo. Porque o tráfico de drogas, ele é negativo, mas as drogas não precisam ser traficadas. Se a gente trabalha com outras formas de gestão desse assunto, você consegue minimizar mortes
que não tem relação com o consumo em si das substâncias.